Vamos dar continuidade às nossas exposições em Jonas, capítulo 1. Na semana passada, o Crisley parou no capítulo 1, verso 6. E esse capítulo 1 ele é mais lento, tá, gente, de Jonas. A gente precisa dividir ele para entender o todo do livro de Jonas, do profeta Jonas. Mas, a partir daqui, a gente vai ter exposições maiores. E a gente, creio que nesse mês, no mais tardar mês que vem, a gente encerra esse livro do profeta Jonas. Hoje a gente vai ler do verso 7 até o verso 16. Verso 7 até o 16. Capítulo 1, verso 7 ao 16. Diz assim a palavra. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu, joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. Gente, que situação aqui, né? Você percebe algo que aconteceu aqui sobre os marinheiros e sobre o capitão da embarcação? Qual é a culpa que eles tinham da situação em questão aqui? Qual é a culpa que eles tinham? O culpado de toda a situação, da tempestade, do vento forte, do mar agitado, era Jonas. E Jonas estava agindo como se não fosse o culpado. Ele sabia que tudo aquilo era por conta dele, mas ele estava onde? No meio da tempestade. Estava no fundo da embarcação, deitado, dormindo. E, gente, era um sono profundo. Tanto porque a palavra fala, como também porque a gente vê que todo mundo na embarcação estava assustado, a ponto de achar que ia morrer por conta daquela tempestade forte. Mas Jonas estava dormindo. Não sei se era o sono da culpa, se foi um Rivotril forte, duplo que ele tomou ali, mas ele conseguiu dormir, gente, no meio daquela tempestade, o barco já afundando. O que esse texto quer mostrar para hoje, o que essa perícope quer mostrar hoje para a gente como lição, é que fugir da missão coloca outros em risco. Quando a gente foge da missão, quando a gente foge da responsabilidade que o Senhor coloca em nossas mãos, a gente coloca outras pessoas em risco. É o que a gente está vendo acontecendo aqui com os marinheiros e com o capitão do barco. Qual foi a ordem dada a Jonas lá em Jonas 1? Que ele fosse para Nínive e que ele pregasse a Nínive, contra os pecados de Nínive. E o que foi que Jonas fez? O que foi que a gente viu ao decorrer das exposições? Que Jonas ouviu a mensagem, ele se levantou, ou seja, ele teve uma predisposição, um esforço para fazer algo, que é isso que significa, né, o levantar-se. Mas ele não se levantou para cumprir aquilo que o Senhor falou para ele. Ele se levantou para ir para a direção contrária, para empenhar seus esforços. Ele empenhou investimento financeiro também, a gente viu isso, né? Ele pagou a passagem para ir para outra direção, que foi para Tarsis. E foram direções diametralmente opostas, né? Nínive num lado, e ele foi para outra direção em Tarsis, né? Na embarcação. Mas o Senhor, na sua misericórdia, não só no seu juízo, ele decide mandar uma tempestade, para que Jonas fosse confrontado com seu pecado, Jonas fosse confrontado com sua negligência e pudesse retornar aquilo que o Senhor direcionou para ele. Mas mesmo com a tempestade que Deus mandou,
Jonas, ele continuou dormindo. Jonas continuou com seu coração endurecido ali, afastado, continuou permanente naquilo que era contrário à vontade do Senhor para a vida dele. E por conta disso, a tempestade que era para alcançar Jonas e era direcionada a Jonas, e Jonas sabia disso, a tempestade também alcançou outras pessoas. A tempestade chegou aos marinheiros, a tempestade chegou àquela embarcação onde algumas pessoas estavam ali. E, gente, pela viagem que aconteceu, né, de Jope até Tarsis, era uma viagem considerada um pouco longa, então provavelmente a embarcação era embarcação de médio porte para as viagens que eram feitas aqui nessa época. Então era embarcação entre 100 e 150 pessoas. 100, 150 pessoas. Esse era o número da embarcação. Agora veja o que aconteceu. Na embarcação de 100 a 150 pessoas, eles decidem tirar sortes ali, os marinheiros que estavam na embarcação, e o texto deixa claro para a gente, né, que todos eram idólatras, eles adoravam a outros deuses, e somente Jonas conhecia o Deus vivo e verdadeiro. E eles decidem tirar sortes, e pela providência de Deus, as sortes caem em quem? Em Jonas. Você imagina essa situação aí? Esse dado que é jogado aí, de 150 lados. Não, gente, não tem não esse dado. Ou essas fichinhas que eles fizeram, né? Provavelmente botaram os nomes ali, tinha a listinha, né? Era uma embarcação, era uma viagem paga, então provavelmente eles tinham a lista ali de todas as pessoas que estavam dentro da embarcação. Então eles lançaram as sortes e caiu no nome de Jonas, o profeta. Olha só, gente. Que negócio que Deus fez, né, com Jonas. E Jonas, ele nem foi relutante. Ele assumiu a culpa. Quando caiu sobre ele, sentiram falta de alguém ali, chamaram ele e ele já assumiu a culpa. Ele disse, não, é por minha causa mesmo. É por causa de mim que essa tempestade chegou. O barco está já afundando por causa de mim. É por minha causa. E ele faz uma confissão aqui. Quando ele se acusa, né? Ele é acusado pelas sortes, depois ele mesmo se acusa. Ele faz uma confissão. Ele diz que ele é hebreu, ou seja, ele mostra que ele ainda tem fé em Deus, ele ainda acredita nesse Deus que ele está fugindo. Mas ele faz algo diferente do que todos os outros profetas ou autores bíblicos faz. Sempre que alguém vai falar de Deus aqui no Antigo Testamento, essa pessoa fala que é hebreu, que é adorador, que acredita no Senhor, e começa dizendo que esse Deus que eles acreditam, começa dizendo que ele é o Deus que criou os céus, a terra e o mar. Sempre é essa ordem. É esse padrão que a gente tem no Antigo Testamento das pessoas falando de Deus. Mas você viu como o Jonas falou aqui? Quem achou aí? A confissão. Pode ler. Pode ler, gente. Quem achou? Fico com vergonha, não. Verso 9. Na NVT. Alguém tem outra versão? Isso. Perfeito. Você vê, gente. Versões diferentes. A gente tem o mesmo sentido aqui. Ele fala que Deus criou os céus. E ele fala no lugar de habitação. Quando a gente vai no original, né? Ele não fala só que Deus criou. Ele fala que está nos céus. Depois ele troca a ordem. Ele não fala que criou a terra e o mar. Ele fala que criou o mar e a terra. Por quê? Porque ele estava no meio do mar. Veja a confissão que Jonas traz para aqueles que estavam ouvindo ali. Veja a confissão que o temor ou o medo que Jonas causa ao falar isso. Eles todos tinham deuses, gente. E eles estavam nesse momento adorando os seus deuses. A tempestade estava ali e cada vez mais forte. E o barco capaz de afundar. E cada um adorando ao seu Deus, orando ao seu Deus, prestando culto ao seu Deus. Aí, de repente, aparece o bonitão do Jonas, que diz que tudo aquilo é culpa dele. E ele diz: o Deus que eu adoro, ele criou o mar. Gente, eu não sei como o Jonas não foi linchado ali naquele momento, né? Como é que você adora ao Deus que criou o mar, você está fugindo desse Deus, a tempestade está vindo por sua causa e você está dormindo na embarcação? Mas o que Jonas faz aqui, e talvez
A consciência dele ainda não pesou sobre o que ele está fazendo. Mas o que Jonas faz, gente, é trazer juízo sobre gente que não tem nada a ver com a missão dele. Veja, quem Deus queria que Jonas fosse anunciar eram os ninivitas. Jonas estava com gente aqui de Jope, numa embarcação, indo para Tarsis. Então, provavelmente tinha gente ali que era de Tarsis, gente que era de Jope, gente que não era de nenhum dos dois lugares e estava no meio daquela viagem. E aquelas pessoas estão recebendo o juízo que era sobre Jonas, mas recebendo o juízo por estarem ali com Jonas. Gente, a primeira lição que a gente tira aqui é que a nossa fuga, ou a nossa irresponsabilidade com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, não é só a gente que vai receber juízo sobre isso. Outras pessoas que estão ao nosso redor também sofrerão as consequências da nossa negligência. Por exemplo, trazer exemplos bem práticos aqui. Um pai que é chamado, ou um marido, que é chamado pelo Senhor a cumprir o seu papel como homem da casa, sacerdote do lar que conduz a sua família à adoração, que edifica o seu lar, como líder espiritual da esposa que edifica ela e que cuida dela e protege ela com a força que o Senhor dá a ele. Um pai que é chamado pelo Senhor a arrebanhar os seus filhos, ser o pastor dos seus filhos, não esperar que o pastor da igreja faça isso, mas que o pastor da igreja o ajude na missão que ele tem de apresentar os seus filhos ao Senhor. E ele é negligente nesses papéis. Ele é negligente para com a sua esposa, ele é negligente para com seus filhos. Quem está sofrendo as consequências da negligência dele? A esposa e os filhos. A família. A mesma coisa a esposa, ela tem um papel dentro de casa. E se ela não fizer e for negligente, o marido e os filhos vão sofrer. A mesma coisa os filhos. Os filhos têm um papel dentro de casa também. E se eles não fizerem, eles vão trazer consequências e juízo sobre os pais. Eu estou falando do âmbito familiar, mas isso serve para tudo que a gente vive. Se o Senhor colocou num lugar, o Senhor nos colocou num lugar, seja numa família, numa vizinhança, num prédio, numa academia, num racha, num baba, não sei como é que você chama aí o jogo. O pessoal da Bahia, né, chama de baba lá, né? Ó, tô contextualizando. O trabalho, a faculdade, a escola que você tá, não sei. Se o Senhor te colocou ali, Ele te colocou com propósitos. De você ser sal, de você ser luz, de você testemunhar do Evangelho. O Senhor não te colocaria lá sem objetivo nenhum. O Senhor não te colocaria lá para você ser o único crente daquela repartição, daquele ambiente, daquela faculdade, daquele lugar, daquele trabalho, daquela família, somente para você sofrer. Ai, bichinho do crente, tá sozinho, não tem ninguém para compartilhar as dores ali da perseguição. Não. O Senhor te colocou lá com o propósito de você testemunhar dele lá naquele lugar. E se nós formos negligentes, as pessoas que estão ali, elas vão receber o juízo. Vão continuar sofrendo as consequências daquilo que era para ser para a gente. Está caindo sobre elas também. Se o Senhor nos chamou para ser luz, é para a gente clarear o lugar que a gente está. Se o Senhor nos chamou para ser sal, é para a gente preservar o evangelho dele. Não é só dar sabor, né? Sal também é preservar. Preservar o evangelho dele naquele lugar. Então, não sejamos negligentes. Não sejamos negligentes, inclusive, por amor aos outros que o Senhor colocou ao nosso redor. Amor sobre nossos familiares, amigos, colegas e pessoas que a gente convive. Amor não é só chamar para casa e jogar uma partidinha de videogame, não é só sair para tomar sorvete, dividir os momentos de estudo. O amor cristão não se resume a isso, gente. O amor cristão é falar de um Deus que criou céus, mar, terra, e que esse Deus que criou todas as coisas nos criou, ele também deu o filho dele para morrer no nosso lugar. Ele também deu o filho dele para os pecadores que estão ao nosso redor e que talvez ainda não tenham ouvido essa mensagem. Estão sofrendo as consequências por conta da nossa negligência. Nós precisamos anunciar. Nós precisamos cumprir a missão que o Senhor colocou em nossas vidas. Nós precisamos amar aqueles que estão ao nosso redor, que ainda são idólatras, que ainda estão adorando os seus deuses, o sexo, o dinheiro, o prazer, objetos de gesso, sei, mas que precisam conhecer o Deus verdadeiro.
E foi em nossas mãos que o Senhor colocou essa missão. Amém? Mas o texto avança, nós vimos do 7 ao 10 agora tudo o que aconteceu. O texto avança a partir do verso 11 e diz que, visto que a tempestade piorava cada vez mais, os marinheiros que perguntaram para Jonas: o que é que nós devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? E Jonas diz: me jogue no mar, e ele voltará a ficar calmo. Aí, gente, veja o que acontece aqui no verso 13. Isso aqui, gente, é, é aquele tapa, né, de luva assim na cara de Jonas. Jonas já disse o que era para fazer, era para jogar ele no mar. Mas no verso 13, o que é falado para a gente é que os marinheiros, eles continuaram remando com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Gente, eles não queriam jogar Jonas no mar. Olha o que acontece, gente. Jonas, ele leva juízo para todo mundo que está no barco. E ele não tem piedade em ninguém. O barco está já afundando e ele está dormindo dentro do barco, querendo que ele morra junto com todo mundo. Olha que coração perverso de Jonas. E ele é o adorador do Deus vivo verdadeiro, do Deus amoroso. E os outros são idólatras. Aí os idólatras já sabem a solução para a tempestade se encerrar. É jogar Jonas no mar. Mas o que é que eles fazem? Eles têm compaixão de Jonas. Coisa que Jonas não teve com eles. Os idólatras estão agindo aqui como adoradores do Deus amoroso. E o adorador do Deus amoroso está agindo como se fosse servo de um Deus perverso, querendo matar todo mundo. E eles querendo preservar a vida de Jonas. Olha só, gente. Verso 14 fala pra gente que eles começaram a clamar ao Senhor. A mesma palavra usada para Senhor aqui no verso 14 é a palavra usada para Senhor no verso 9, quando Jonas fala do Senhor, que é o nome pactual de Deus. É aquele nome que são 4 letrinhas, né? Que não são essas letras em hebraico, tá, gente? Que é o Y, H, W, H. Que a gente não sabe qual é a pronúncia porque ela foi perdida, tá? Tem gente que diz que é Jeová, Iavé, Jeová, Iau, enfim. A gente não sabe qual é a pronúncia, mas é o nome pactual de Deus. É um nome que no Antigo Testamento Deus trata como o seu nome mais importante. Mas nesse tempo aqui a pronúncia ainda não havia se perdido. Então Jonas falou o nome certo, os marinheiros ouviram o nome certo e eles pronunciaram o nome certo aqui. Então veja, eles começaram a clamar ao Senhor. Qual é o momento do livro aqui que a gente viu do capítulo 1, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, que é o que a gente está aqui? Qual é o momento que a gente vê Jonas clamando ao Senhor? Qual é o momento? Nenhum. Gente, nessa história, de todos os personagens que apareceram, somente um conhecia Deus, que era Jonas. E até o momento, ele ainda não clamou ao Senhor. E a gente tem ímpios aqui, idólatras, clamando ao Senhor. Eles acabaram de conhecer esse Deus. E eles já estão clamando a ele. E o profeta, que é representante desse Deus, ainda não clamou a ele. Está fugindo desse Deus. E veja, no clamor deles eles oram. Eles dizem, ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem, não nos responsabilize pela morte dele. Eles já estão pedindo perdão, porque eles viram que a única solução é jogar Jonas mesmo. Tentaram de tudo, viram que estavam lutando ali contra Deus, né? Deus mandou a tempestade e tentaram remar, mais forte ainda do que eles estavam remando antes, e se viram incapazes. Sabe? Não, esse Deus de Jonas é muito poderoso, a gente não tem como lutar contra ele, então o jeito vai ser jogar ele mesmo, né? Então eles começam a orar por eles, pela vida deles, pela culpa deles, e eles dizem aqui no final, né? Ó Senhor, tu sabes o motivo por que enviaste essa tempestade sobre eles. Gente, veja, eles estão pedindo perdão até por Jonas. Senhor, tu sabe porque ele está fugindo. O Senhor sabe que o Senhor mandou a tempestade. O Senhor sabe o que foi que aconteceu na tua relação com ele. Então, Senhor, nos livra disso, não nos coloca nisso. Aí o verso 15 diz que depois os marinheiros pegaram Jonas, o lançaram ao mar, e no mesmo instante a tempestade furiosa se aquietou. Espantados, eles ficaram espantados aqui com o poder de Deus, né? Espantados com o grande poder do Senhor. Os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Jeito que essa segunda parte aqui quer nos mostrar, além da impiedade
e o coração duro de Jonas, mas o que essa segunda parte quer nos mostrar, e fica muito claro nesse último verso 16, né? É que Deus alcança pessoas independente da gente. Mesmo quando a gente é negligente e a gente leva juízo por conta da nossa omissão, por conta da gente não abrir a boca e pregar o evangelho, por conta da gente não testemunhar de Cristo da forma que a gente deveria, mesmo quando a gente é negligente e omisso, Deus manifesta a glória dele. Não é porque um marido é negligente em casa que aquela esposa vai sofrer o resto da vida. Deus ainda manifesta a graça. Não é porque aquela esposa é uma maldição para o marido e para os filhos que eles vão sofrer o resto da vida. Deus ainda manifesta a glória dele e derrama a graça. Mesmo Jonas negligente, o único que poderia orar a Deus, o único que poderia adorar a Deus, o único que conhecia Deus, o único que deveria estar proclamando a mensagem de Deus aqui para os marinheiros. Deus ainda assim se manifestou através da tempestade, é verdade. E através da confissão muito relutante de Jonas quando ele foi descoberto, é verdade. Mas Deus manifestou a graça dele para aqueles marinheiros que estavam ali. Eles estavam recebendo juízo, mas o que Deus fez sobre eles, quando Jonas foi lançado fora da embarcação, o que Deus derramou sobre eles foi misericórdia. Ele acalmou a tempestade, ele acalmou o vento, acalmou o mar, e houve a bonança. A gente cantou hoje na CIB essa música, inclusive, também, né? Seja o encapelado mar. Os batistas conhecem essa aí, né, gente? E quando a tempestade se acalmou, os marinheiros olharam toda aquela situação, eles abandonaram seus deuses. Eles viram que os deuses que eles estavam, no momento da tempestade, clamando, orando, cultuando, ofertando, sacrificando, eles reconheceram que eram deuses fracos. Que aqueles deuses que eles adoraram não conseguiram livrar eles da tempestade. E o barco ainda ia afundar, eles adorando aqueles deuses que eles estavam adorando. E eles olharam para o Senhor e disseram, não, esse Deus é mais forte do que o nosso. Esse Deus realmente é poderoso. Esse Deus é vivo. Os nossos estão mortos, nem nos ouviram. Mas esse Deus é vivo. Porque assim que a gente lançou, a tempestade se acalmou. E ele teve misericórdia da gente. Eles foram alcançados. Mesmo com a negligência de Jonas. Irmãos, nós sermos chamados pelo Senhor, primeiro para a salvação, e segundo para levar a salvação a outros, ou seja, participar da missão junto com Deus, gente, é um grande privilégio. É muito amor de Deus ele olhar para a nossa vida, pecadores, fujões, mentirosos, idólatras, maus, negligentes. Falando uma lista de pecados aqui, gente, mas não estou dizendo que todos esses são seus, não, viu? A gente divide uns aí, uns meus, outros seus. Deus olhar a gente tudo isso e ele ainda assim, gente, nos chamar para trabalhar junto com ele na missão que ele está fazendo no mundo. Gente, que Deus bom que a gente tem. Que Deus misericordioso que a gente tem. Deus está trabalhando aí no mundo, independente da gente. Veja, ele salvou os marinheiros, independente de Jonas. E a gente sabe mais na frente da história, né? Mesmo assim, Deus ainda dá a Jonas uma nova chance para que ele trabalhasse na missão junto com Deus. A mesma coisa Deus faz com a gente. Quantas vezes, irmão, já fomos negligentes? Em casa, no trabalho, com a família, com amigos, com colegas. Quantas vezes a gente já foi negligente? Enquanto representantes de Deus, enquanto pai, marido, filho, amigo. Quantas vezes a gente já foi negligente? E Deus ainda assim salva pessoas, apesar da gente. Apesar da nossa negligência. Se a gente não falar, Deus vai alcançar. Se eu não falar individualmente, Deus vai alcançar através de outra pessoa. Se a gente não falar como igreja, Deus vai usar outra igreja, gente, para falar, para alcançar, para pregar, para discipular. Mas a parte boa, gente, é que Deus ainda assim, mesmo com as inúmeras falhas que a gente cometeu, Deus ainda assim continua nos chamando a trabalhar nessa obra junto com Ele. A tempestade que veio, e ficou muito claro, né, que era em direção a Jonas, porque quando Jonas foi lançado no mar, ela se encerrou. Essa tempestade que veio, gente, não era só juízo sobre Jonas, mas era misericórdia também sobre a vida de Jonas. Era para que ele pudesse acordar.
Era para que ele pudesse ser sacudido, não só o barco, mas o coração dele também pudesse ser sacudido. E ele visse que Deus está dando uma nova chance para ele. Ele visse que Deus ainda quer algo com ele. Ele visse que Deus ainda está dando a oportunidade dele não só salvar os marinheiros, mas salvar também os ninivitas, quando fosse recolocado ali na missão. Irmãos, Deus salva independente da gente, mas ele ainda nos chama a trabalhar junto com ele. Tem uma frase do John Stott que eu gosto muito, em um dos livros dele, que ele diz assim, abre aspas, a igreja existe por missão, assim como o fogo existe por queimar. A igreja existe por missão, assim como o fogo existe por queimar. Esse é o nosso propósito, gente. Não é só vir nos cultos nos domingos à noite. É responsabilidade nossa. E Deus nos chama a fazer isso no dia dele, cultuá-lo. Mas nós temos uma missão. E a gente vive para cumprir essa missão. Até que o Senhor volte ou até que a gente vá até Ele, né? Até que Ele nos chame. Se a gente não vive para cumprir a missão de Deus, gente, estamos vivendo como igreja da forma errada, com o propósito errado. E eu espero que se a gente não está vivendo para cumprir a missão de Deus, eu espero muito que Deus mande uma tempestade. Eu espero muito que Ele mande um vento forte e um mar revolto, seja para todos nós como igreja, seja na nossa vida individualmente, para que a gente acorde e a gente receba esse sinal de misericórdia de Deus para ser recolocado na missão e trabalhar de volta junto com Ele. Amém? Duas aplicações para a gente terminar. Primeira aplicação. Obediência também é amor ao próximo. A nossa obediência também é sinal de amor ao próximo, é sinal de amor aos que estão ao nosso redor. Se estamos falhando na missão, sempre terão pessoas afetadas ao nosso redor, gente. Se estamos falhando na missão, nossa família, nossos amigos, colegas, pessoas que a gente convive diariamente, semanalmente, mensalmente, essas pessoas estão sendo afetadas pela nossa negligência. Então, cumpra a sua missão, cumpra a missão que o Senhor colocou em suas mãos, de pregar o evangelho e fazer discípulos, primeiro por amor ao Senhor, mas cumpra a sua missão também por amor às pessoas que o Senhor colocou ao seu redor. Ame elas verdadeiramente. E ame elas testemunhando de Cristo e falando de Cristo. Obediência também é amor às pessoas que estão ao nosso redor. E segunda e última aplicação, Jesus foi obediente para nos salvar. Jesus foi obediente para nos salvar. O que é que Jesus tem a ver com essa história todinha de Jonas aqui? Veja, Jonas foi lançado ao mar para que os marinheiros fossem salvos. Se ele não fosse lançado no mar, aquela tempestade ia partir o barco no meio ali. E todo mundo ia morrer. Mas Jonas foi lançado ao mar para salvá-los. E Jonas foi lançado ao mar na desobediência dele, gente. A salvação chegou aos marinheiros através da desobediência de Jonas. Ele sendo desobediente foi que os outros foram salvos. Jesus foi o inverso disso, gente. Jesus foi lançado na cruz pelo Pai. Jesus foi lançado na cruz pelos nossos pecados. Mas Jesus foi lançado na cruz sendo obediente, diferente de Jonas. Jesus foi lançado na maior tempestade de todas. Jesus foi lançado no mar mais revolto de todos, que era para vir sobre nós, porque nós é que somos os pecadores. Ele não é pecador. Nós que somos os desobedientes. Ele foi obediente. Mas naquela cruz, ele levou todos os nossos pecados. Ele levou o juízo que era sobre nós. Ele levou a tempestade que a gente não aguentaria se a gente fosse lançado nela. Para que nós estivéssemos bem seguros na embarcação da salvação. Para que nós estivéssemos no mar quieto, no vento silencioso, navegando nessa vida, nos poucos anos que a gente vai viver, rumo à eternidade. Foi por causa de Jesus, gente, que a salvação nos alcançou. Foi porque foi Ele o lançado fora da embarcação calma, fora dos céus, numa cruz, pelos nossos pecados. Mas essa mensagem não é reservada somente a nós. Nós somos hoje aqueles que estão na embarcação, que viram o nosso Senhor,
que é o capitão dessa embarcação, Jesus Cristo sendo lançado na tempestade para que nós pudéssemos ser salvos, mas, gente, ainda estamos navegando nesse mundo. Nossa missão é lançar redes para, quem sabe, alcançar outros que estão na tempestade ainda do pecado, que estão na turbulência ainda do mar agitado, das suas próprias escolhas. E o Senhor espera que nós lancemos as redes. O Senhor espera que não só Pedro seja o pescador de homens, como ele foi, mas o Senhor espera que nós sejamos esses que estão na embarcação lançando redes, pescando homens, pescando mulheres, pescando pecadores, para que eles entendam que existe um Deus que salva. E Ele faz isso através do seu Filho Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo pela salvação e pedindo que o Senhor nos use. Senhor Deus, obrigado por tudo que lemos, que vimos e ouvimos. Obrigado, Senhor, porque a história de Jonas, de forma direta, aponta para Cristo. Obrigado, Deus, porque diferente de Jonas, que foi desobediente, o teu filho Jesus foi obediente. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Obrigado, Deus, porque apesar da desobediência de Jonas, o Senhor salvou aqueles marinheiros que estavam sofrendo as consequências por causa de Jonas. Obrigado, Deus, porque a tua salvação, ela age independente da nossa desobediência. Obrigado também, Deus, porque o Senhor ainda salva pessoas, mesmo quando a gente fraqueja, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente não cumpre aquilo que o Senhor espera da gente. Mas pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia e nos recoloque na missão. Se for necessário, Deus, que o Senhor mande tempestade, mande vento forte, para que a gente acorde, para que a gente desperte. E a gente lembre que o Senhor, com muito amor, nos faz participantes dessa missão, para que a gente trabalhe não sozinhos, mas que a gente trabalhe junto com o Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar a salvação através de teu Filho Jesus. Obrigado por nos dar uma missão para a gente viver com um propósito nesse mundo. E obrigado, Deus, por agir independente das nossas fraquezas. Mas, Senhor, nós, assim como ouvimos Stott falando, nós não queremos viver, Deus, sem participar do que o Senhor está fazendo no mundo. Assim como o fogo existe por queimadas, que a gente exista pela tua missão. Que a gente esteja aqui nesse bairro, no Jatiuca, ou no bairro que a gente mora, que a gente esteja nessa cidade, em Maceió, ou em qualquer lugar que o Senhor nos colocar, em outra cidade que o Senhor nos enviar. Que a gente esteja, Deus, para cumprir a missão que o Senhor nos deu, de pregar teu evangelho e de fazer discípulos. Nos faz, Deus, participantes de tudo isso. Não negligentes, mas participantes. Participantes felizes dessa grande obra. Em nome de Jesus. Amém.